a força exaltada, da apatia à abundância. É o que nós vamos tratar nesta manhã. Nós vamos examinar a mensagem de Ageu, capítulo 2, 10 a 23, sobre como a obediência realinha nossas vidas com as promessas de Deus. Ageu capítulo 2, vamos ler do 16 ao 19. Diz a palavra inspirada de Deus: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, mas havia somente 20. Por quê? Versículo 17. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mesmo com toda essa disciplina, ninguém se voltou para mim. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde esse dia que eles estavam agora se voltando para o Senhor e ouvindo a palavra, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, que a profecia, a palavra é essa, a repreensão: olha, a casa está abandonada do Pai. Então, desde o dia que vocês voltaram e fundaram o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, a disciplina foi grande. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira também não têm dado seus frutos, a sequidão e estio. Mas, diga aí um aleluia, meu amado. Mas, desde esse dia vos abençoarei. Eu recebo esta palavra. Nós vamos analisar como a obediência realinha a nossa vida às promessas de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, Deus vivo e Deus verdadeiro, a Tua palavra é sagrada, é poderosa, é viva. Ela tem o poder de ultrapassar os nossos tímpanos e chegar onde a alma escuta, nos ouvidos do coração. Por isso a palavra diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, ó Deus, os nossos corações têm uma grande expectativa, Pai. Nesta hora há um sentimento de alegria, de força, de renovação, de expectativa, porque é um anúncio profético, é um anúncio que pode mudar vidas, é um anúncio que pode restaurar pessoas, pode levantar o caído, pode ressignificar vidas, pode restaurar corações quebrados, pode mudar a história de uma nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ó Pai, esse momento nos gera grande expectativa e fé, porque a Tua palavra é sagrada. E queremos colocar esse ano de 2026, Pai, nas Tuas mãos, declarar um ano cheio da glória de Deus. Nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os santos, preciosos e amados de Deus digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Ovelhas amadas, família na fé, povo santo de Deus, aqueles que a Bíblia chama de ministros de uma nova aliança e despenseiros dos mistérios de Deus. Você já pensou na profundidade desta palavra? Despenseiro dos mistérios de Deus. Diga aí para o teu irmão amado: despenseiro dos mistérios de Deus.
Deus seja louvado. O povo de Israel foi liberto do exílio babilônico. Você se lembra que para os idos de 700 e pouco, o reino do norte foi destruído, levado pelos assírios, e em 586, o reino do sul foi destruído, foi levado cativo pela Babilônia. Mas Deus sempre teve um plano, Deus sempre teve um projeto. E por mais que no meio desse projeto de Deus, nós atrapalhemos, nós, apesar de nós, aconteça aí um exílio babilônico, aconteça aí um problema, o plano de Deus permanece sobre a nossa vida. E a palavra de Deus vai se cumprir a seu tempo. Então o povo foi liberto do exílio e retorna jubiloso à sua terra prometida. E então começam a lançar os alicerces do templo, mas logo, logo, o povo desanimou e abandonou o projeto do templo. Isso aqui me parece aquela figura, já com 20 e poucos anos de ministério pastoral, eu posso dizer como experiência, isso me parece a figura daquela pessoa que está na cama do hospital, com muitas dificuldades, muitas dores, e faz um voto a Deus: Deus, se o Senhor me tirar dessa cama de hospital, eu prometo que eu vou estar na tua casa, eu vou servir o Senhor, eu vou evangelizar na fila do açougue, na fila da padaria, na fila do INSS, que agora está maior ainda. Eu vou na fila do futebol para ver o Botafogo jogar com o Vasco da Gama. E aí eu vou estar lá naquela fila, eu vou evangelizar. Mas aí a pessoa sai do hospital, faz isso durante um mês e depois desanima. Eu já vi muitos casos dessa forma. Olha, nós somos exemplo disso. Quem é que nunca fez um voto aí a Deus e depois deu uma rateada? Não é verdade? Depois deu uma escorregada, abriu mão, já não é mais fervoroso. É que nunca deu uma rateada no seu primeiro amor e abandonou a prática das primeiras obras. Então essa palavra é para todos nós. Então, aqui está o povo desanimado, que abre mão de lançar os fundamentos do templo, abre mão de reconstruir, porque o templo era o centro da união religiosa, espiritual, cultica, e era o símbolo da presença de Deus. Era o símbolo da manifestação de Deus. Então, quando o povo abandona a reconstrução desse templo, é como se estivesse dizendo: eu não quero mais viver os planos de Deus. Eu não quero saber o que Deus tem para a minha família. Eu não quero saber o que Deus tem para a minha casa. Eu não quero saber o que Deus tem no meu casamento. Eu quero viver a minha vida. Então, a apatia espiritual e as dificuldades econômicas haviam corroído o coração daquele povo. Amados, muitos de nós, na verdade, nos encontramos apáticos, corroídos. As dificuldades econômicas, as dificuldades sociais, familiares, a apatia espiritual corrói o coração das pessoas, corrói a fé. Você veja que marca-se um show qualquer, milhares de pessoas estão presentes, mas para o culto, para a adoração, é algo sempre muito difícil. Então, vamos fazer uma ponte com a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 3, versículo 13, versículo 19. Mateus 13, 19 e 23. Vamos fazer a leitura. Vamos lá. Diz assim a palavra: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, diz lá, vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que foi lhe semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Você imagina lá o povo sendo liberto da Babilônia. Opa, que alegria, a palavra de Deus se cumpriu, estamos voltando para a terra. Recebe logo com alegria. Agora, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. No caso do povo de Israel, durou 16 anos. 16 anos, tira um pouquinho do agudo, mas só um fio de cabelo. Durou 16 anos e abandonaram o projeto. Ela não tem raiz, pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí ele continua dizendo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, o que fazem com a palavra? Sufocam a palavra. E a palavra fica infrutífera. E olha, isso não acontece só com ovelha, não. Quantos e quantos ministros de confissão religiosa trocam os seus princípios pastorais e a palavra fica sufocada por causa do din-din? Sufoca a palavra. Então, isso não é generalizado. Graças a Deus existe um povo nesta terra fiel à palavra do Senhor. Existe um povo nesta terra fiel que prega a palavra de Deus, mas os escândalos sempre vão existir. Agora, versículo 23, ele diz: mas o que foi semeado em boa terra, oh glória a Deus por isso. Você é boa terra, ovelhinha amada. Diga: eu sou boa terra. Terra agro, teu coração é terra boa, amado. Diga para o teu irmãozinho: meu irmão, você é boa terra, você é ovelha. Você é boa terra. Mesmo os flamenguistas são boa terra também. Boa terra. Olha aí, amém. Vasco vai ganhar. Aí ele diz: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, meu amado, se você está dando 100, 60 ou 30, não importa. O importante é que você dê frutos para Deus. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Às vezes o cara quer ir numa força muito grande e se atropela. Quer todos os dons ao mesmo tempo, quer pregar, quer fazer, quer acontecer, quer ser, quer isso, quer aquilo. Calma, vai caminhando aos poucos, que você vai crescer na graça de Deus. Importante é você estar dando frutos para Deus, ouvir a palavra, reter a palavra, colocar em prática, ter uma vida com Deus. Amado, te importe primeiro, antes de te importar com a tua reputação, com o público, importa-te com a tua consciência, importa-te com o teu íntimo com Deus. Quem você é dentro de casa, quem você é na tua família, quem você é no contexto familiar. Quem você é quando a porta da casa fecha ali dentro, meu amado. Você tem que ser servo de Deus em Cristo Jesus. E depois você vai transbordar para o lado de fora, vai transbordar para a tua rua, onde você estiver, e as pessoas vão dizer assim: eu vejo Cristo Jesus nesta vida, eu sinto a unção de Deus nesta vida. Olha, lá vem o irmão abençoado, lá vem a irmã cheia do óleo da unção. Eu creio nesta palavra, meu amado. Nós vamos passando, onde a igreja de Jesus, o crente vai passando ali o óleo da unção de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque é um coração de boa terra, vai dando frutos. Aonde passa, ora por um, evangeliza outro, abraça outro, dá-lhe um conforto no coração, sabe? Eu recebo esta palavra, são dons inefáveis de Deus que vão sendo produzidos por um coração que ouve, retém e pratica a palavra de Deus. Então, dentro de um contexto de apatia espiritual, em que o povo esqueceu da alegria, da libertação, o retorno para a terra que mana leite e mel, e aí abandona os fundamentos do templo com apatia, uma vida corroída, Ageu, o profeta, é levantado por Deus para reavivar o povo e impulsioná-lo a completar a obra do templo.
Você sabe que essa é a função, especialmente do ministério pastoral. É ser um impulsionador de vidas, para que pessoas não abandonem o projeto de Deus nas suas vidas. Não abandone o plano que Deus tem para a sua vida. Amado, o plano de Deus na sua vida é lindo. O plano de Deus na sua vida é grandioso. Fique com o plano de Deus e você vai ser bem-aventurado neste mundo. Mesmo que às vezes com choro, lágrima ou perseguição, não importa. O que importa, como Paulo disse, se Deus é por nós, ainda que sejamos como ovelha para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos uma vida autêntica e real diante de Deus. Satanás, ao contrário, ele oferece o plano de glória. Oh, Jesus, eu vou te dar um plano de glória. E aí dobra aqui o joelho. Então, às vezes, Satanás tira a pata dele de perseguição na vida de alguém. E aí a pessoa tem uma sensação, opa, agora a vida está tranquila. Quando vê, está à beira do abismo. Porque um abismo chama outro abismo. Com Deus você tem a vida autêntica, real. A chuva vem, o rio cai, transborda, mas a casa está sobre a rocha, porque Cristo é o fundamento da tua vida. Então Ageu estava levantado por Deus para impulsionar aquele povo. Mas vamos lá, gente, acorda, vamos, o templo do Senhor. Quem te tirou da Babilônia? Quem te tirou do mundo? Quem foi que transformou a tua vida? Quem foi que te tirou daquele lamaçal que você se encontrava e te deu sentido e significado para você viver? Quem foi? Diga aí, Jesus Cristo foi o Senhor. Só que nós temos a capacidade de esquecimento muito fácil, de desânimo muito fácil. Então, ele convoca os sacerdotes de Deus para esclarecer ao povo os princípios da vontade do Senhor, e revela àquele povo, para que eles tivessem a simplicidade na linguagem do Novo Testamento, a simplicidade da pomba, mas eles tivessem a prudência da serpente. Os sacerdotes explicaram a vontade de Deus, para que eles compreendessem que a impureza e o pecado se espalham facilmente, mas a santidade e a vida com Deus é com dificuldade que se transmite. Amado, você bota no e-mail uma piada qualquer, ou então você vê no e-mail lá uma piada de qualquer coisa do mundo, ela é como? É veloz. Voa. Aí você bota lá uma mensagem falando de Jesus. É um problema, é uma luta. Então, uma notícia ruim, corre rápido. Não é verdade? Notícia ruim chega antes de você. Você chega para dar uma notícia ruim, já chegou antes de você a notícia. Agora, para você dar uma notícia boa, uma coisa, parabéns, você sabe, é uma coisa terrível, uma luta muito grande. E isso fazia parte dos princípios da própria lei de Deus. Então, em outras palavras, Ageu estava dizendo, a negligência e o pecado do povo haviam contaminado a obra deles. A negligência e a apatia espiritual do povo havia contaminado as próprias ofertas deles, e isso impedia as bênçãos de Deus. A palavra diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E diz que toda a massa estava levedada, toda a massa estava contaminada, as ofertas, as obras, tudo que imaginavam ser bom. Então Deus estava disciplinando aquele povo com colheitas ruins, mas o profeta estava dizendo que a partir do dia em que eles realinharam a vontade, a vida deles com a vontade de Deus, a promessa de Deus estava sendo ativada em suas vidas.
E eu recebo em meu espírito, meu amado, que a despeito de qualquer luta, a despeito de qualquer vento, a despeito de qualquer problema ou gafanhotos desse mundo, quando Deus ativa as suas bênçãos em nossa vida, ninguém pode parar esse processo. Não há inverno rigoroso que possa acabar com os teus frutos. Por isso lá ele diz a palavra, não receia, o que confia no Senhor, ele estende as suas raízes para o ribeiro, ele não receia quando vem o calor, a sua folha continua verde, e no ano de sequidão ele não se perturba, porque não deixa de dar frutos. Diga aí glória a Deus por isso, amado. Eu declaro esta tua vida aí, 2026, cheia de frutos, meu amado. Você vai ver frutos na tua casa, frutos de perdão, frutos de paz, frutos de renovação, de restauração. Mas pastor, eu tomei uma decisão errada há muitos anos atrás, e eu me arrependo porque eu estou colhendo isso até hoje na minha vida. Meu amado, Deus pode transformar maldições em bênçãos. Deus pode transformar maldições em bênçãos. O importante é que você realinhe a tua rota com Deus. Realinhe o teu GPS com Cristo Jesus, porque quando Ele está no controle da tua vida, nada pode impedir o processo de Deus de se cumprir na tua vida. Veja o que Ele fala em Crônicas 7, 14 e 15, Ele diz, se o meu povo, e quem é povo de Deus aqui nesta igreja? Se o meu povo, que se chamam pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí ele diz, versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, amado, levante uma das tuas mãos aí, faz uma oração a Deus nesta hora. Coloque aí tua vida, tuas necessidades, tuas ansiedades, tuas complexidades de vida, tuas limitações diante de Deus, quais são os teus projetos, teus objetivos, o que é que você espera quando você chegar em final de 2026, no final de dezembro, 31 de dezembro, o que é que você espera chegar mês a mês, quais são os teus projetos para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu local de trabalho, anda, coloca diante do Senhor, amado, o que é que você espera para a tua vida espiritual, tua vida ministerial, o que é que você tem pedido a Deus para Ele te usar, para Ele colocar as palavras na tua boca, unção nas tuas mãos, luz nos teus pés, fogo no teu coração e brilho de Deus na tua mente, em nome de Jesus. Nós ligamos na terra e declaramos aí, amado, Deus fazendo a sua obra na sua vida. Diga aí amém, por isso eu recebo esta palavra. Então, amado, Ele está dizendo, eu vou ouvir a tua oração, eu vou responder a tua oração. Então, o texto desta manhã ressoa com urgência em nossos corações. Por quê, pastor? Porque nós vivemos em um tempo, amados, em que as distrações e as preocupações do cotidiano desviam o nosso foco do que é verdadeiramente essencial. Nós vivemos num mundo de velocidade tão grande, informações, notícias. Amado, você liga uma televisão, você vê toda hora, é bala para cá, é tiro para lá, sabe, está sempre desviado das questões, das atenções. Nós temos agora muita tecnologia também que pode nos desviar. Existem estatísticas que dizem as horas que os brasileiros passam olhando para o WhatsApp. Tem gente que ficam 2, 3, 4, 5 horas olhando para redes sociais por dia. Por dia. Vai dormir com o celular na mão. Vai tomar banho, chuveiro na mão, sabonete, telefone no outro. Está lá no banheiro, passando um fax internacional e está com o telefone na mão. Vai para a lua de mel e está com o telefone na mão. Só Jesus na causa esse cara, hein? Ó, misericórdia. Depois, não vou nem falar mais nada.
Por aí. Então, amados, mas isso aí atrapalha muito a vida espiritual. Amado, quantos minutos, se comparar com o tempo que nós ficamos na rede social e o tempo que nós dedicamos para orar, a desvantagem é grande. O tempo que a gente usa para ler a Bíblia, o tempo que a gente fica lá rolando tela para cima. Então, hoje existem muitas distrações que nos tira do que é verdadeiramente essencial. E é desta forma que, como o povo de Israel, nós também podemos nos encontrar em estado de apatia espiritual, onde ir à casa do Senhor 1, 2 vezes por semana, participar de um culto de oração, é algo enfadonho, é algo chato. Uma vez, esses dias, eu estava lendo lá uma mensagem de uma pessoa que diz: olha, hoje eu descobri por que eu fui à igreja. Gente, hoje? Você só descobriu hoje? Está quanto tempo na igreja? Porque hoje houve uma palavra que veio e eu achei que foi para mim. Gente, mas todas as outras mensagens bíblicas não foram para você? Foram para quem? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: toda a palavra de Deus é útil para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas hoje há um movimento neopentecostal sensorial, já denunciado por alguns grandes pastores, inclusive pastoras de louvor, inclusive fazendo boas denúncias, que usam até sons de programação neurolinguística no teclado, sons para hipnotizar pessoas, jogos com luzes, tudo muito bem projetado para ter uma experiência sensorial. E aí você tem experiências sensoriais humanas e nada de Deus na sua vida. Então hoje há um movimento mundial de volta para que a igreja pareça igreja novamente. E nós estamos dentro desse lugar porque eu sei que Deus está aqui entre nós, amado. E Deus pode curar, pode libertar, pode restaurar, pode levantar pessoas. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: um versículo bíblico, por menor que seja a sua verdade, é maior e mais poderosa do que a maior mentira de Satanás. Porque Jesus está na verdade, amado. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu recebo em Cristo Jesus esse poder da palavra. Então, amado, nós precisamos realinhar, focar os nossos olhos, porque temos muitas coisas nesse mundo atual que servem para nos desviar e gerar apatia, mudar as nossas prioridades, inverter as nossas prioridades e princípios, sendo a obra de Deus relegada a segundo plano. Então, em 2026, nós estamos com palavra profética, temática e bíblica, declarando que a força do justo será exaltada. E eu declaro realmente, isso é bíblico para a tua vida, meu amado. A força do justo será exaltada. Baseados, portanto, na promessa bíblica, na palavra de Deus, precisamos refletir qual é a fonte da nossa verdadeira força. Qual é a fonte da nossa alegria? É Jesus, é a palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, numa oração dele lá, superficial, diante dos problemas: Deus, passa de mim aqui, é muito problema para esse espinho, tira de mim esse espinho. E a resposta foi: eu vou fazer além do que você está pensando. No meio da tua fraqueza humana, eu vou te fazer um homem forte, uma pessoa poderosa neste mundo. Meu amado, que a vontade de Deus prevaleça nesta manhã sobre as nossas vidas, porque nós estamos na casa do Senhor para viver de fato a força que vem de Deus. Então, a exaltação que Deus dá ao seu povo se concretiza quando há realinhamento com a vontade de Deus. Enquanto nós buscarmos estabelecer a nossa vontade, estaremos desajustados. Você quer viver a vontade de Deus na tua casa, no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças, no teu coração? Então olha lá o que diz o versículo 19 de Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, versículo 19.
Vai lá, irmão Eliado, caminha, já quebrou a sequência da mensagem, vamos ler na palavra de Deus, versículo 19, já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Pastor, eu profetizo na tua vida as bênçãos de Deus, profetizo, meu irmão, na tua vida as bênçãos de Deus. A partir deste dia de hoje, você está ouvindo a palavra de Deus, eu profetizo a bênção de Deus na sua vida. E volta lá, irmão Eliado, volta lá esse versículo, porque você pode dizer assim, mas pastor, não há semente no meu celeiro, pastor. Está vazio, pastor, minha conta bancária está com 73 centavos, isso uma delas, porque a outra está negativa. Pastor, a videira, a figueira, a romeira não tem fruto nenhum. Mas o profeta está dizendo, você está ouvindo a palavra, você está recebendo o que Deus está falando para você, realinhar a tua vida com a vontade de Deus, eu já te abençoei em nome de Jesus. Amado, que os teus projetos sejam abençoados nesta manhã, amado. Ao voltar para a tua casa, você volta na certeza plena, absoluta da graça de Deus sobre a tua vida, a verdade de Deus sobre a tua vida, a mão poderosa de Deus sobre a tua casa. Eu creio! Então, amados, em meio à contaminação da apatia e da autossuficiência, Deus nos convoca à santidade e à obediência. E Deus promete, a partir desse realinhamento, bênçãos presentes, esperança da glória, onde a força do justo será exaltada. Em Cristo Jesus, independentemente da realidade que você se encontre. Então, a contaminação da apatia espiritual e a natureza da santidade são coisas que precisamos observar. Ageu capítulo 2, versículo 12, vamos fazer a leitura, 12 a 14. Olha lá, Júnior, tira um pouquinho mais, filho, que está reverberando. Ageu 2, 12, diz assim a palavra: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Você veja, olha lá, ele está dizendo, se a carne que é santa, tocar em alguma coisa que seja, essa coisa que foi tocada vai ficar santa? E ele responderam os sacerdotes, não vai ficar. Então perguntou Ageu, se alguém que tinha se tornado impuro, pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, sim, aí ficará imundo. Se o cara tocou no morto, por isso ficou impuro, e ele tocou nessas outras coisas, aí as outras coisas vão ficar impuras. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali se oferece, tudo é imundo. Então o que Ageu está dizendo é, igreja, a santidade não se transfere por osmose. A santidade não se transfere de forma passiva. Por mais que um ambiente seja santo por seu propósito, amado, você pode estar aqui nesse ambiente santo, mas a tua cabeça agora está lá no jogo de futebol, a tua cabeça agora está lá aonde você vai fazer alguma coisa, está lá em outro projeto. Amado, estar num ambiente que é santificado pelo seu propósito, não vai tocar a tua vida santa e nada, não vai mudar nada. Porque a santidade não se transfere por passividade, é necessário atitude, é necessário envolvimento, é necessário participação. Agora, em contraste, a impureza não, a impureza é contagiosa, o pecado se espalha com facilidade. Da mesma forma que eu posso passar para você, abre só um pouquinho, meu amado, que eu posso passar resfriado para você, resfriado é contagioso, não é verdade? Mas eu não posso passar saúde para você. Eu não posso lhe passar, toquei em você, pronto, agora você vai ficar saudável. Não pode.
mas o resfriado eu posso passar. Então, a impureza, o pecado, ele é altamente contaminante. Por isso a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você cria lá uns filhos, dá educação, e de repente uma amizade ruim, de repente uma pessoa que influencia negativamente, de repente um sócio lá que você escolhe para trabalhar junto com você, ser braço direito, começa a incutir pensamentos equivocados na tua mente. Então diz que essa impureza, ela se alastra com facilidade. E o povo, em sua autossuficiência, em sua negligência para com Deus e a sua casa, estava contaminando-se uns aos outros. As obras, as ofertas estavam imundos diante dos olhos do Senhor. A apatia e a autossuficiência haviam tomado conta daquela nação. Diz o teólogo que o santuário desmoronado e abandonado era comparado a tocar num cadáver. Por quê? Porque aquilo era a amostra, o termômetro e o reflexo de uma vida apática e contaminada pelo pecado. E a minha pergunta de reflexão para esta igreja nesta manhã é: o que é que contamina a nossa vida hoje? O que é que contamina o nosso serviço a Deus hoje? O que é que tem disputado com Deus no centro do teu coração? O apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associáveis com os impuros. Olha a impureza. Agora, olha o que Paulo vai dizer. Isso aqui é extremamente profundo, irmãos. Refiram-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, for idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Vocês não julgam os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então Paulo está dizendo que a pior coisa é quando alguém se passa por irmão, se diz por irmão, mas na verdade ele é um idólatra, é um beberrão, é um maldizente. É alguém que está absolutamente distante da vontade de Deus e nem quer a vontade de Deus para a sua vida. Porque se nós fôssemos tratar a respeito dos idólatras, maldizentes e beberrões do mundo, e nós dissemos, olha, não quero nem ter contato com eles, como é que nós vamos evangelizar? Não é verdade? Como é que você vai evangelizar um beberrão, se você não vai se aproximar dele? Como é que você vai evangelizar um idólatra? Pastor, aquele carro maréia, eu sei que aquele carro maréia foi feito por causa de uma entidade maréia, então não vou comprar maréia. Então você tem que sair do mundo. Porque se você entra numa padaria, tem lá o cara com uma imagem. Você entra no mercado, Rede Economia, tem lá a senhora deles lá na frente. Então Paulo está dizendo, você vai ter que sair do mundo. Então agora no carnaval, se o prefeito decidir entregar de novo a chave da cidade do Rio de Janeiro para Mamon, você vai sair do Rio de Janeiro. Porque teve lá o carnaval que o prefeito pegou a chave e falou, essa chave é do Xexu, de não sei das quantas, mas gente, agora o Rio de Janeiro está contaminado, eu vou embora. Então Paulo está dizendo, você vai ter que sair do mundo. Meu amado, é exatamente no meio das trevas que você vai ser luz neste mundo. Agora, a partir do momento que você foi liberto da Babilônia, retornou à casa do Senhor, você tem um compromisso com Deus.
Se você se vale de uma obra de Deus na sua vida e deixa de ser fiel, deixa de cumprir, não está nem aí, se vale da graça de Deus para permanecer no pecado, e se dizendo irmão, continuar sendo maldizente, fazendo fofoca, maledicência, puxando o tapete um do outro, fazendo mal nesse mundo, Paulo está dizendo, opa, expulsai do vosso meio o malfeitor, porque a tua vida vai ser contaminada. Olha, amado, eu declaro um 2026 santificado, puro e liberto em Cristo Jesus para cada um de nós. Que nós tenhamos a coragem e a unção de Deus, a busca incessante por nossos próprios interesses, a falta de prioridade para o reino de Deus, a apatia espiritual podem tornar, entre aspas, imundas as nossas melhores intenções e esforços. Ouça, ovelhinha amada, o que o pastor vai lhe dizer. Deus não se agrada apenas de rituais vazios. Obediência quero mais do que holocaustos. Deus não se agrada de rituais vazios, de pessoas com um coração afastado da obra dele. Deus quer a tua vida e o teu coração nas mãos do Senhor. Eu declaro, a tua vida é de Deus neste mundo, amado. A tua vida foi purificada e santificada e Deus tem um plano. Não abra mão dos planos de Deus. Segundo ponto, a disciplina divina e o chamado ao arrependimento. Então nós estamos vendo que é um quadro de apatia. O que é que Deus vai fazer? Abandonar o seu filho? Deus já te abandonou algum dia? Mas Deus não vai abandonar você esta manhã. Você quer o que Deus quer para a tua vida? Você quer uma vida poderosa em Cristo Jesus? Então olha o versículos 15 a 17 de Ageu capítulo 2. Diz a palavra do Senhor, versículo 15: agora pois considerai tudo o que está acontecendo. Considera, filho, bota tudo na balança, faça lá a contabilidade, faça o levantamento do teu estoque, faça a contabilidade de tudo, considera tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra do templo do Senhor, antes de buscar questões religiosas e ativistas e achar que o teu ativismo é maravilhoso. Antes de qualquer coisa, considera, antes daquele tempo, diz a palavra do Senhor, alguém vinha um monte de 20 medidas e havia somente 10, vinha ao lagar para ter 50, só tinha 20, por quê? Diz o Senhor, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva e com toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Então, meu amado, eu quero lhe dizer que Deus ama você e por isso Ele disciplina seus filhos. Se você está debaixo da disciplina de Deus, boa notícia, Jesus te ama. Você pode dizer isso para o teu irmão, Jesus te ama, meu amado. Jesus ama você. No meio dessa disciplina, Deus ama você. No meio dessa luta, Deus ama você. Você que está aí pela internet chorando, deprimido, achando que está esquecido, eu vou lhe dizer, Deus tem um plano com a tua vida. Deus é como um pai que disciplina seus filhos. Ele quer te tirar da impureza e te trazer para a luz nesta manhã. Então, diante de um povo com a situação econômica precária, diante de um povo com colheitas minguadas, pragas e granizo, apesar de toda essa luta que estavam vivendo, não se voltaram para Deus. E eu quero dizer para quem talvez esteja vivendo isso, o que o povo de Israel estava vivendo não era uma maré de azar, não era uma coincidência, era a mão da disciplina de Deus. Era a mão da justiça, da disciplina. Herbert Wolff aponta que era o pecado deles que arruinava tudo o que eles tocavam, provocando o juízo divino. Ou seja, Deus estava tentando levá-los ao arrependimento. Mas Deus falou pelo profeta, mesmo com tudo isso, não houve quem se voltasse para mim. Então a disciplina de Deus, ovelhinha amada, nunca visa destruição. A disciplina de Deus visa a restauração e o realinhamento. Diga graças a Deus por isso. Então se você está debaixo de disciplina esta manhã, graças a Deus por isso. Porque Deus quer realinhar a tua vida à vontade dEle.
Amada ovelha, não adianta ser pastor coach e trazer noticiazinhas boas, falsas para você, enquanto a tua vida está caminhando para o inferno. Quer pastor coach? Tem muitos aí fora. Aqui você vai ter a palavra de Deus que te cura, liberta, restaura e te realinha com a vontade de Deus, ainda que às vezes ela pareça amarga, porque é isso que Deus faz. Deus realinha a sua vontade, e eu creio que Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a tua vida, ovelha amada. Veja que Hebreus capítulo 12, versículo 5, ele diz assim: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e Ele açoita a todo filho que recebe. Quem é filho de Deus, diga amém, amado. Você recebe os açoites de Deus para a tua vida? Você recebe as disciplinas que Deus tem para a tua vida? Eu recebo. Deus, Senhor, seja sempre o Senhor da minha vida, Pai. Isso não quer dizer que você não pode orar: Deus, misericórdia, eu sou um vaso, um barro, de caco, Pai, alivia, dá uma aliviada. Isso não quer dizer que você não possa orar assim, mas quando Deus disciplina, Ele tem o melhor para você, amado. Olha lá, versículo adiante, versículo 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, olha aí, se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Olha, eu recebo. Fazei caminhos retos para os pés, fazeis caminhos retos para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. Então Deus disciplina esta manhã, Pai, a minha vida, a vida da igreja e o Brasil, porque nós não queremos andar mancos neste mundo, Pai. Nós não queremos ser extraviados neste mundo, nós queremos ser curados nesta terra, Pai. Nós queremos ver uma vida ativa, viva, poderosa para o Senhor. Como nós cantamos aqui: bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando você abre a tua boca, você sabe que Deus está falando, é a voz de Deus que está falando, é a voz do Pai que está falando. Então, amados, somente debaixo da disciplina do Senhor, somente debaixo da obra verdadeira de Deus. Então, quando nós experimentamos a disciplina do Senhor, devemos perguntar: o que é que em minha vida necessita de arrependimento? O que é que minha vida necessita de realinhamento com a vontade de Deus? Abra um ponto para dizer: nem sempre lutas têm a ver com desalinhamento. Nem sempre. O justo também sofre. O justo também passa por lutas. Jesus disse: nesse mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nem sempre lutas, problemas é disciplina para realinhar. Todas as vezes é provação. Pode ser provação. Abraão estava lá bonitinho, ouvindo a palavra de Deus, e de repente: Abraão, eu quero teu filho, vai lá, oferece. É provação. E que provação foi essa, hein? E que provação. Mas ele foi provado não para morrer ou perder ou ser destruído. Ele foi provado para ser aprovado, porque Deus não disciplina para destruir, Deus disciplina e prova para curar, para transformar, para dar força à tua vida, meu amado. Então, nesses minutos finais, agora que vimos que há uma apatia, vimos que há um Deus que é Pai, que disciplina para curar e restaurar a vida, vem então a promessa da bênção e da esperança, que inclusive é uma esperança messiânica. Veja os versículos 18 e 19 de Ageu capítulo 2.
Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou. Qual era o problema? Qual era o problema do povo? Era a apatia espiritual que os fez abandonar a obra do templo. Abandonaram a palavra do Senhor, a vontade de Deus. Mas desde o dia que voltaram ao templo, a fundar a obra do Senhor, e isso para você e para mim, amado, assumir o plano de Deus para a sua vida, voltou aos caminhos do Senhor, desde esse dia que vocês ouviram a palavra, para fundar o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro, não há videira, não há figueira, não há romeira, não há fruto, não há nada, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Pastor, eu ainda estou enfrentando aí a manguaceira dos meus pecados, eu estou enfrentando ainda muitos problemas. Pois é, mas você realinhou a tua vida, você está diante do Pai arrependido. Se o meu povo se voltar e se arrepender, e se humilhar e buscar, amado, Deus é Pai para restaurar, Deus é Pai para curar, Deus é Pai para transformar. Se você crê, diga: eu recebo esta palavra. Deus é Pai para fazer uma obra na tua vida, mesmo que não haja fruto na tua terra e nem semente no teu celeiro. Deus está falando: eu posso fazer o que você nunca pôde. Deus está dizendo assim para o povo: eu posso fazer aquilo que você achou que podia fazer sozinho, porque ao cuidar dos teus interesses e prioridades, das tuas boas casas forradas, você achou que assim ia ter muita semente no teu celeiro, muito fruto no teu vinhedo, mas não teve, você perdeu. Mas agora que você está andando no meu caminho, mesmo sem fruto, mesmo sem semente, mesmo sem nada, eu vou fazer acontecer o milagre na tua vida. Eu recebo, Deus, eu recebo no povo desse ministério, oh Pai, nós somos poucos, mas temos a presença de Deus nesse lugar. Eu creio na promessa de Deus que não vai deixar de se cumprir. Amado, eu creio que Deus está ouvindo as nossas orações. Mateus 6,33 diz a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Então, a partir do momento que você, amado povo de Deus, dispõe-se a obedecer, a reiniciar a construção do templo do Senhor na tua vida, a obra de Deus na tua vida, a promessa de Deus não vai voltar vazia na tua casa, amado. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus tem desígnios e elas têm que se cumprir. E esta promessa é uma promessa messiânica, ela aponta para Cristo Jesus, porque Deus prometeu abalar os céus e a terra, destruir reinos e exércitos, mas no meio disso tudo fazer de Zorobabel um anel de selar. Olha o que ele está falando aqui em 2:22 e 23. Ageu 2:22 e 23. Ele diz assim: derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe que isso aqui está em concordância com Salmo 75:3? Olha lá, amado, leia comigo, Salmo 75, versículo 3. Bota lá, irmãoleado. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Olha aí os reinos destruídos. Olha aí esse mundo, a imoralidade que é nesse mundo, os escândalos, as corrupções, juízes fraudulentos, mundo fraudulento. Pastor, como é que no meio disso tudo alguma coisa boa vai sair? Pastor, como é que no meio desse mundo de injustiça alguma coisa boa vai sair? Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Olha, levante, vamos aplaudir ao Senhor, amado. Então, amados, eu preciso terminar dizendo que esse anel de selar, porque Zorobabel era um tipo de Cristo,
Ele era um prenúncio do Messias que viria. E eu vou lhe dizer uma coisa, o verdadeiro. E o que era o anel de selar? O anel era o que autenticava as coisas. O anel era o que dava validade para as coisas. Se tinha lá o selo do anel, o documento era verdadeiro. Eu vou lhe dizer uma coisa, que aquele que autenticou as promessas de Deus, todas as promessas de Deus têm em Cristo Jesus o sim e o amém para a glória de Deus. Cristo Jesus é o anel de selar na tua vida. Cristo Jesus é aquele que autentica a tua vida, é aquele que autentica os teus sonhos, é aquele que realinha a tua vida à vontade de Deus. Se você está autenticado por esse anel, se você está marcado por esse anel, se as obras das tuas mãos estão marcadas pelo anel que passa por Cristo Jesus, se as obras da tua família, do teu casamento, seja lá o que for, amado, que você está aí orando, agonizando diante de Deus, Cristo Jesus está presente nisto. Cristo Jesus está presente nesse projeto. Cristo Jesus é a prioridade desse projeto, porque Ele é o anel de selar, amado. Não adianta ir no Paraguai comprar um anel de selar falso, porque não vai dar bom na tua vida. Se você quer o verdadeiro selo que autentica, se você quer verdadeiramente a marca que te dá autoridade, se você quiser verdadeiramente em 2026, no meio de um mundo que vacila, no meio de um mundo que está titubeante, no meio de um mundo que está caminhando para a corrupção, para a propina, para o mundo, para a pornografia, para a morte e para o que o diabo que está carregando milhares e milhares de pessoas, mas no meio disso tudo, que você veja a glória de Deus brilhar por intermédio da tua vida. Meu amado, Cristo Jesus tem que ser o anel de selar da tua vida. Então coloque a tua vida nas mãos de Deus. Vamos terminar esta mensagem, vamos fazer a leitura do Salmo 75, versículo 9. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Amado, o mundo está louvando Satanás, o mundo está louvando as obras dos ímpios. O ímpio às vezes prospera sobre o caminho do justo e o tripudia, mas a tua mão vai estar estendida para louvar o Senhor. Você sabe o que vai acontecer, amado? Deus é um abate, a outro exalta. Versículo 10 diz a palavra: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Eu creio. Então, ovelhinha amada, eu declaro em nome de Jesus que a nossa força não está em nossos próprios recursos e nem mesmo em nossas estratégias. A nossa força está na obediência a Deus, na confiança nas suas promessas e na esperança em Cristo Jesus. Alinhe definitivamente, ou realinhe definitivamente a tua vida à vontade de Deus, e Deus tem o compromisso com você, amado. A palavra de Deus não volta vazia. Examine esta manhã o que é que tem contaminado os teus serviços a Deus. Submeta-se à disciplina amorosa que vem do Senhor, porque Ele só corrige para prosperar e curar. E acima de tudo, realinhe a tua vida à vontade de Deus, porque o que Ele prometeu para Ageu é para nós também. Desde esse dia eu te abençoarei. Pastor, não há celeiro, não há semente no meu celeiro. Desde este dia eu te abençoarei. Pastor, não há fruto na minha vida. Desde este dia eu te abençoarei. Aleluia. Pastor, eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Desde este dia eu te abençoarei, diz o Senhor. Deus está no controle da tua vida. Você quer Deus no controle da tua vida? Você quer Deus no controle do teu barco? Estás disposto a aceitar a disciplina que vem do Senhor? Está disposto a dizer não ao teu orgulho e dizer: Pai, faz o que o Senhor quiser na minha vida? Então, meu amado, não tenhas medo de Deus. Deus é Pai, Deus é amigo,
E Deus está sempre conosco. E em nome de Jesus, Ele vai curar os teus caminhos e te exaltar a tua força em Cristo Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.